E hoje nós vamos estudar em continuidade o livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 14. Gênesis 29, 14. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus maravilhoso, Pai Celeste, como o Senhor é maravilhoso e como nos alegramos em saber que o Seu Espírito conduz aquele que temem o Senhor. E aquele que tiver sede e fome de justiça, que é da Tua palavra, certamente estes se fartarão. Certamente esses haverão de receber o maná por buscar a dependência do Senhor. Assim eu lhe peço carecidamente que Seu Espírito Santo use os meus lábios para poder despertar as mentes, os corações que podem talvez não ter mais esperança. Mas a Tua palavra é como um martelo que levanta, que acorda quem estará dormindo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu estou sentindo o Senhor aqui, já no meio de nós. Ele está aqui. Que bênção. Gênesis 29, 14. Já vou lendo em adiante, né? Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu, será melhor dar-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Bom, nós vamos entender essa passagem aqui. Jacó fugiu da sua casa, né, onde ele nasceu, né, por causa de uma perseguição do seu próprio irmão Esaú. E debaixo de uma ordenança dos próprios pais de Jacó, do próprio Isaac e Rebeca. Lembra dessa história? E Jacó chegou em Harã, na casa de Labão. E Labão, que era o tio de Jacó, ele tinha 2 filhas. A caçula, chamada Raquel, e a mais velha, chamada Lia. Ambas eram filhas de Labão. E depois de um mês, Labão chama Jacó e eles tiveram uma conversa juntos e diz assim: olha, já faz um mês que você está em casa, e é claro que Jacó estava debaixo da cobertura, vamos falar assim, de autoridade do próprio Labão. E este deveria trabalhar, né? Não apenas sentar e receber. É normal que Jacó precisava acrescentar dentro da casa de Labão. E Labão chama Jacó e lhe diz: Jacó, olha, você não vai trabalhar de graça. Já faz um mês que você está conosco, né? Qual salário você quer? E a Bíblia diz que Jacó, ele tinha um amor muito grande. Ele gostava muito da filha caçula, a Raquel. E a Bíblia enfatiza que a maior
das filhas de Labão, ela tinha olhos meigos, ou seja, o que significa isso? Que ela tinha olhos caídos, né? Ou seja, a aparência da filha maior de Lia não era tão formosa como Raquel era. Então, Jacó pediu que o salário seria a vida, o casamento de Raquel, pelo fato que Jacó amava muito Raquel. Eles combinaram e assim foi. Houve um trato entre Labão e Jacó para entregar, depois de 7 anos de trabalho, a sua filha caçula Raquel. Olha o que a palavra de Deus diz. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Essa parte chamou minha atenção, porque nós vamos aprender aqui sobre o amor. Nós vamos entender sobre o amor. Nós vamos avaliar, e lhes convido você a avaliar o seu amor que vocês têm pelo próprio Jesus. Por quê? O que podemos aprender aqui sobre o amor? Primeiro, que o amor tudo suporta. Pode repetir, por favor? Mas com fé. O amor tudo suporta. Jacó suportou o quê? Por amor a Raquel. Suportou 7 anos árduo de trabalho, de graça, para receber como único salário Raquel. Ou seja, o amor, ele suporta o tempo. Muitos longos anos. Que aos olhos de Jacó, a Bíblia diz que isso parecia que eram como se fosse alguns dias. Olha só. Ou seja, Jacó suportaria até o tempo de 7 anos, que poderia parecer uma eternidade para quem não ama. Para quem não ama, 7 anos é muita coisa. Por que para Jacó a Bíblia diz que esses 7 anos passaram muito rápido? Por quê? Anota, por favor. Quanto mais você amará Jesus, mais aprazível se tornará os dias que vocês terão que passar na terra, na espera de se encontrar com Jesus, o seu amado. Quanto mais você vai amar Jesus, mais os dias, mesmo de trabalho, mesmo dias árduos, que vocês estejam trabalhando para Labão, se tornarão dias aprazíveis. Porque o amor, a felicidade, que é produzido pelo amor, o sentimento de você amar, faz com que seus dias, mesmo árduos, se tornem dias aprazíveis. Vocês entendem ou não? Eu gostaria que, nessa noite, vocês possam avaliar a maneira que vocês estão vivendo os seus dias. Você já se perguntou, como eu estou vivendo a minha vida? São dias aprazíveis? Eu sou realmente feliz? Bom,
Você pode alegar, eu tenho um Labão que está sobre minha tutela, sobre minha cobertura, e aquilo que Labão me pede realmente não é um trabalho fácil, mas eu lhe digo, como estão sendo seus dias debaixo do teto de Labão? Quando há amor, os dias, eles se tornam muito aproveitáveis. E mesmo que ainda vocês não possuem a Raquel, mesmo que ainda há 7 anos, o simples fato de você amar faz com que cada dia que você passa se tornem alegres e aprazíveis. Vocês estão vivendo seus dias da maneira que deveriam vivê-los? Eu lhes faço uma pergunta. Tenta me responder, meu amado. Por que pareceu poucos dias a Jacó, mesmo que trabalhou arduamente durante 7 anos? Por quê? Porque Jacó amava. Porque Jacó amava. Você já se perguntou por que alguns de vós não estão tendo prazer nos dias e anos que Deus lhe concedeu a viver e trabalhar na terra? Você já se perguntou por que várias pessoas que estão me vendo aqui não estão tendo alegria e prazer de viver? Estão se arrastando nessa vida e querem assim servir Jesus, que alegam que ama. Por que o tempo se tornou longo? Longo. Porque tudo parece monótono. Porque a insatisfação e a tristeza estão estampados em alguns rostos, tornando-se os dias longos e cansativos. Por quê? Por que não há alegria do Senhor na sua vida? Porque lhe falta se alegrar. Lhe falta se alegrar na promessa que um dia, em breve, você se casará com Jesus na boda do Cordeiro, e assim como Jacó tinha esperança de casar-se com Raquel depois dos 7 anos. Jacó, ele tinha convicção que iria casar com Raquel. Ou seja, a esperança o manteve alegre. Se vocês tivessem a esperança e guardassem no seu coração daquilo que a palavra de Deus promete para quem o obedece, então, amado, você seria feliz. Então, é um assunto de amor, mas também um assunto de fé, em crer que depois dos 7 anos haverá um casamento. E eu não digo que depois de 7 anos você vai se encontrar com Jesus, mas um dia, em breve, vocês vão se encontrar-se com Jesus. Você quer uma promessa maior e mais poderosa do que essa? Para você se alegrar. Isso não lhe traz alegria? Ou é ter dinheiro na sua conta, ou é ter um emprego que vai supostamente mudar a sua vida e ali você se entregar ao Senhor. Não! A alegria de vocês viverem a cada dia seu próprio mal, como Jesus diz, basta cada dia seu próprio mal, é vocês lutarem todos os dias, agradecendo o Senhor por cada dia que Ele vos proporcionou e em guardar a esperança que o próprio Deus colocou naqueles que mantêm-se
firme no propósito daquilo que a fé proporciona para aqueles que creem. Para casar com Jesus, para casar com o noivo, há um preço, meus queridos. Assim como Jacó precisou pagar o preço de casar com Raquel. E esse preço é sua vida. Jacó se alegrou. Esses 7 anos não foram um fardo, não foi um peso. Jesus diz, o meu fardo é leve e agradável. Ou seja, eu não sei quantos anos a promessa que Deus estabeleceu para a sua vida foi estabelecida por parte de Deus. Mas eu lhe garanto uma coisa. O que lhe mantém feliz, de bom humor, animado, é a esperança de que um dia alguém diz, se tu paga o preço, nesses 7 anos, simbolicamente, se tu paga o preço, tu casarás. Com quem? Com Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, existem 2 visões de pagar o preço para obter sua Raquel. Existem 2 visões para vocês obter sua Raquel. Existem 2 visões diferentes de pessoas de pagar o preço para um dia se encontrar e casar com Jesus. Primeira visão, é aquela que de você pagar o preço de viver para Jesus, porém sem ter o amor dentro de você. Há muitas pessoas que querem pagar o preço, que se sacrificam, mas não têm amor. Eles querem servir a Deus, mas não possuem o amor de Deus. Porque o amor dele é que vos fará fazer com que seus dias sejam remidos, seus dias sejam aprazíveis. Agora, o religioso que tem uma religião, mas não tem a revelação do Espírito, ele não tem amor. Ele vai se esforçar com a força do seu braço para ele ir para o céu, mas não conseguiria se casar com Jesus. Por quê? Porque nele não teve a revelação de Cristo e do seu amor. A segunda visão que alguns têm sobre o preço é você pagar o preço de viver para Cristo pela revelação do amor que recebeu dele. Consegue entender? Agora, entenda bem uma coisa. Você não pode amar e casar sendo que você não conheceu e não foi conquistado pela pessoa antes do casamento. Concorda comigo? E a sua vida se tornará aprazível para você ou outra pessoa quando ela se encontrar com Jesus e se apaixonar por Ele antes da boda, para depois pagar o preço desse amor. É fácil e foi fácil para Jacó trabalhar 7 anos sem salário, sabendo que no final ele conquistaria aquilo que mais amava, certamente depois de Deus, Raquel. Um padre, ou talvez uma freira da Igreja Católica, ou qualquer outro religioso, eles podem alegar que durante toda a sua vida abriram mão de tudo para viver para Cristo, a fim de receber suas recompensas finais. Mas, infelizmente, o que esses religiosos não sabem é que, mesmo alegando que pagaram o preço para Cristo,
eles não o conheceram. Ao contrário de Jacó, que conheceu a formosura de Raquel, que foi cativado por ela. Por isso que os 7 anos de trabalho de Jacó se tornaram aprazível. E não é de surpreender-se ver a apatia, o desgosto, a mornidão desses religiosos. Como também poderia ser autoridades evangélicas que vivem uma vida sem zelo por Deus. Não é raro hoje ouvir escândalos de pastores tirando suas vidas, se suicidando. É incrível isso, mas isso está sendo comum. Tirando suas vidas porque foram convencidos pela rotina, pela mornidão cristã, pagando um suposto preço por Cristo, sem manter o amor e a paixão de Cristo dentro deles. Faça a obra do Senhor, sim, mas com alegria e não por obrigação, não por medo de vocês irem para o inferno. Faça a obra simbolicamente como Jacó, trabalha com alegria. Gente, como passa rápido. Agora, quando você não tem prazer na vida, como está demorando? Como está demorando? Por quê? Porque você não tem o amor. Porque se você não tem o amor de viver, tampouco tens o amor do Senhor. Porque o prazer está em tê-lo a Ele. Para muitos, é necessário que essas pessoas caem em si e admitem, mesmo que possam fazer muitas obras para Deus, que o Evangelho, na perspectiva daquilo que Deus quer lhe mostrar, deve ser mudado. Porque muitos pensam que vão para o céu por causa das obras. Mas Paulo pregou obras e fé. E uma pessoa que não tem a paixão e o zelo da alegria do Senhor, não pode manter sua fé. Então, o que lhe resta a fazer é se arrepender. Voltar ao primeiro amor. Assim Jesus diz para uma das cartas no livro de Apocalipse. Volta ao primeiro amor. Volta a amar e a se alegrar trabalhando para a tua casa, trabalhando para o Senhor, trabalhando para os teus filhos. E para de reclamar. O que adianta você se converter? O que adianta você se convencer de servir Deus e ter a convicção que em breve você irá o encontrar na boda do Cordeiro, sendo que os desgostos dos dias que Deus lhe concedeu na terra se assemelham aos dias de escravidão no Egito? Por que viver amargurada? Por que não ter mais prazer de viver? Se Jacó soubesse mais à frente que Labão o enganaria, porque nós vamos ver mais à frente que Labão o enganou. Mas se Jacó soubesse que Labão o enganaria e daria outra filha, Lia, no lugar de Raquel, eu lhe garanto que seus 7 anos não seriam alegres e se tornariam longos e monótonos. Vocês sabem por quê? Vocês querem saber por quê?
Então eu vou lhe dizer por quê. Porque Jacó não amava Lia. Jacó amava Raquel. E você ama quem? Ama o mundo? Ama seu trabalho? Ama seus filhos acima de todas as coisas? Ou ama Jesus acima de todas as coisas? Porque se tu ama Jesus acima de todas as coisas, o teu coração deve estar nele. E a alegria que nele produz, de estar na presença dele, não tem preço, meus amados. E se refletirá na sua casa, no seu lar, na sua vida oculta e na sua vida privada. Na sua vida privada. Jacó não amava Lia, Jacó amava Raquel. Porque o amor suporta tudo. Suporta o tempo que passa. Suporta até mesmo anos de trabalhos árduos. O amor por Jesus suporta anos de esforço e de perseverança. Ele suporta humilhação. Ele suporta retaliações. O homem sem o amor de Jesus é totalmente vulnerável na sua caminhada cristã. Por quê? Porque a tribulação tornará a sua vida amarga. Se não amar Deus. Ao contrário de um homem apaixonado por Jesus, a tribulação o fortalecerá. E este não se abalará, porque dentro dele sempre a chama do amor pelo seu amado estará presente. Aleluia! Continuamos. Então disse Jacó a Labão: entrega-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Eba, problema. Depois dos 7 anos, quando chegou o casamento, a mulher estava coberta. Na época eles casavam, né? Coberta, e revelava, no caso, quando o homem e a mulher revelava a sua intimidade, né? É ali que descobria. E como era de noite, no dia do casamento, o Labão deu uma despertinho. E o que ele fez? Ele simplesmente entregou a sua filha errada, propositalmente, a maior, a Lia. E ali descobriu Jacó, depois justamente de se unir com ela. E aí foi até Labão e falou assim: Labão, tu me enganou. Tu me enganou. Eu trabalhei fielmente para ti durante 7 anos e você me enganou, Labão. Passaram-se 7 anos e era tempo, sim, de Jacó reivindicar a sua promessa e trato que fez com Labão. Era tempo de Labão dar a sua filha Raquel, mas de noite, em vez de entregar Raquel, Labão entregou a Lia e enganou Jacó. Agora, imagina a indignação. Imagina a indignação de Jacó. Você poderia se compadecer de Jacó e pensar como Deus que revelou como Deus que se revelou para Jacó em Betel, lembra disso? Da pedra e a escada? Como Deus, um Deus que se revelou, por que ele não avisou? Por que Jacó não foi avisado? Deus não estava com Jacó? Sim. Por que Deus permitiria que Jacó fosse enganado
sendo que estava onde deveria estar, no centro da vontade de Deus. Por que Jacó foi enganado? Vocês querem a resposta? Então eu vou lhe falar. Porque antes de Jacó se chamar Israel, Deus precisou tratar algo que 7 anos atrás Jacó veio carregando dentro do seu caráter, o engano. Jacó o usurpador, Jacó o enganador. Você lembra da forma como Jacó obteve a sua primogenitura? Lembra disso? Não lembra? Pois a Bíblia diz que ele enganou Isaac, seu próprio pai, em concordância com sua mãe Rebeca, fazendo-se de Esaú e aproveitando que seu pai era cego para tomar a primogenitura. Há algo que Deus tinha contra Jacó, dentro do fundo do seu caráter, que precisava ser mudado. Sabes, meus amados, mesmo vocês tendo grandes promessas por parte de Deus, saiba que ninguém é isento de tratamento por parte de Deus para tirar e jogar fora certas deficiências e falhas de caráter que são obstáculos a Deus. Deus quer tratar seu caráter. E Ele providenciará certas situações, sejam aprazíveis ou seja decepcionantes, para tratar o opróbrio que mesmo foi manifestado anos atrás, mas que só Deus sabe que dentro do seu coração ainda estão. Dentro do coração de Jacó havia engano, porque isso foi revelado e manifestado na casa dos seus pais, quando enganou seu próprio pai para obter a primogenitura. E nem sempre Deus trata imediatamente áreas defeituosas das nossas vidas. Nem sempre Deus trata imediatamente. Pelo engano, Deus trata Jacó para confrontar vestígios de engano que estava dentro de Jacó. Pois é. Se você é um filho da promessa, Deus não deixará nada passar. E no tempo oportuno, Ele tratará com precisão cirúrgica, aquilo que precisa ser extraído de você para torná-lo aquilo que Deus quer que você seja. Creia se quiser. Deus usa o mal para tratar o mal. Sim, Deus usa o mal, se necessário, para tratar o mal. Isso não quer dizer que Deus é o mal. Claro que não, mas Ele tem autoridade sobre o mal para mandar ou desmandar. Assim como quando Deus, lembra disso, mandou o anjo da morte no Egito para se matar os filhos primogênitos, machos, homens, no Egito, lembra disso? O próprio Deus mandou o anjo da morte. Deus manda o mal. Ele faz o que Ele quer, porque Ele é soberano. Meus amados, meus queridos, há duas coisas que temos visto e tratado hoje por intermédio do Espírito Santo. A primeira, vivem os seus dias como Jacó, com alegria, por causa do amor que brota do seu coração, se Cristo estiver em você. E em segundo lugar, se você é um Jacó, mais vale para Deus você esperar ainda mais o tempo da sua promessa e você alcançá-la
sendo tratada do que você alcançar sua Raquel, tendo ainda dentro do seu coração raiz de engano. Quanto mais rápido a raiz do engano, as mentirinhas, aquilo que ainda você carrega e que você diz, isso não passa, isso passa desapercebido, mas Deus diz, eu quero uma pessoa íntegra. Eu quero uma pessoa pura, eu quero uma pessoa santa, eu quero uma pessoa comprometida, eu quero uma pessoa de verdade que tem meu caráter e que me agrada de verdade. Alice, mas Deus até mesmo usou um Labão para tratar um Jacó. Oremos. Querido Pai Celeste, como essa palavra queimou dentro do meu interior, a saber, tudo aquilo que o Senhor ministrou foram palavras que veio do teu trono. Palavras que dão oportunidade a cada homem e cada mulher se sondar a si mesmo. Para que alguns venham pedir perdão hoje pela falta do amor que eles têm por ti. Ou pela ausência do amor que eles têm por tua palavra. Porque a vida e os dias dessa pessoa é o reflexo do como essa pessoa é hoje. A tua palavra diz que a alegria do Senhor formoseia o rosto. Se essas pessoas se olham no espelho, será que vê um brilho do Senhor? Você já viu uma pessoa apaixonada por outra pessoa? Como seus olhos brilham? Já viram isso? Homens já se apaixonaram por... Lembra quando se apaixonou por sua esposa? Mulheres, lembra quando você se apaixonou por seu esposo? Eu me lembro. Eu passava sufoco na minha carreira de cantor, mas eu conheci minha esposa. Isso fazia com que meus olhos brilhassem. Pai, reaviva a chama daqueles religiosos que pensam porque fazem para ti que eles são justificados. Que a alegria do Senhor brota nos seus corações, em nome de Jesus Cristo. Trata Jacó por amor a ti, mesmo que isso produza frustrações, mesmo que isso traz outras diretivas que Jacó esperava ter. Senhor, que o Senhor possa fazer com que essa pessoa receba a sua promessa tratada e não em pecado. Por isso que o Senhor escolheu Jacó, para torná-lo Israel. E eu lhe agradeço, meu Senhor, que essa palavra produz mudança, fé, em nome de Jesus Cristo. Amém.